foi apontado que mais de 1.370 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em Pernambuco nos últimos 3 anos. E é sobre isso que eu converso com a oficial de proteção do Unicef no Brasil, Corine Ciortino. Corine, bom dia, bem-vinda, ao Jornal da Cidade. A gente já quer iniciar essa entrevista falando, o que é que tem causado essas mortes violentas? Bom dia, Laís, bom dia a todo mundo. Queria primeiro agradecer esse espaço para falar desse assunto tão importante, O relatório do Panorama de Violência Sexual, Violência Letal no Brasil, ele foi lançado pelo Unicef, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e analisou todos os boletins de ocorrência, que foram registrados no Brasil nos últimos 3 anos. E, de fato, a gente percebe um cenário bem assustador, As violências continuam impactando, de forma muito grave as crianças e os adolescentes do país, e o mesmo vale também para o estado de Pernambuco, São números inaceitáveis. Então, a gente observa, que enquanto os meninos negros, eles continuam sendo as maiores vítimas das mortes violentas no Brasil, as meninas seguem sendo as mais vulneráveis para a violência sexual. E a gente faz um alerta também com relação ao aumento dos casos dessas violências contra as crianças mais novas. Então, é algo que a gente precisa olhar, entendendo principalmente, que no caso, por exemplo, da violência sexual, é uma violência que acontece principalmente contra meninas, mais de 87% dos casos são contra as meninas, acontecem dentro de casa, nos espaços que deveriam ser justamente de segurança para as crianças e adolescentes, e os agressores eram conhecidos da vítima, Então, a violência intrafamiliar, essa violência doméstica, ela está muito presente em crescimento, e a gente precisa fazer um alerta com relação a isso. Pois é, minha próxima pergunta era justamente isso, se essa violência ela é mais presente em casa, Aqui na nossa região a gente escuta muito falar, porque se envolveu com droga, se envolveu com quem não presta, mas a gente vê muito também, a violência sexual sendo praticada dentro de casa por um padrasto, por um parente próximo, muitas vezes a violência em si, de espancamento e tudo mais, sendo dentro de casa, às vezes pelos próprios pais. A gente teve agora recentemente o mesmo caso de um menino de 3 anos aqui em Caruaru, que foi morto pelos tutores. A mãe entregou essa criança para que o ex dela cuidasse dele, e ele, junto com a atual companheira, acabaram espancando essa criança, e ela morreu. Inclusive, estão sendo procurados pela polícia. Então, é muito presente ainda dentro de casa a violência contra essas crianças e adolescentes, Exatamente. Esse é o alerta que a gente faz, porque mais de 70% dos casos, principalmente de violência sexual, eles acontecem dentro de casa. E o que a gente tem observado é que não só a violência sexual, mas agora a violência letal também tem atingido essas crianças mais novas, e dentro de casa também. Então, geralmente a gente fala que a violência, enquanto a violência sexual, ela acontece mais dentro de casa, a gente tem um outro tipo de violência, que é a violência letal, essa violência urbana, que acontece mais fora de casa, na via pública, quando a criança vai crescendo, se tornando adolescente, Então, a partir dos 10 anos. Mas o estudo, ele tem mostrado um alerta justamente que agora, essa violência também tem acontecido dentro de casa. Então, uma violência que normalmente acontecia fora tem acontecido mais dentro de casa. Então, a gente precisa realmente olhar para essas dinâmicas, familiares, que podem ser violentas e que podem estar colocando as crianças e adolescentes expostas e muitas vezes com dificuldade também de pedir ajuda, Porque se elas estão dentro de casa, outras pessoas podem não estar observando essa violência acontecendo. Então, por isso é fundamental, que as pessoas que estão em contato com as crianças, então os professores na escola, os vizinhos, possam identificar essas situações e também poder pedir ajuda, Então, denunciar esses casos. Então, eu gosto sempre de lembrar que a gente tem um canal no Brasil que é gratuito, que todo mundo pode ligar, é anônimo, que é o Disque 100, para fazer denúncias. Então, se você souber de algum caso, suspeitar de algum caso, você pode ligar para ajudar essas crianças que muitas vezes estão dentro de casa sem conseguir pedir o apoio necessário para sair de uma situação de violência.
Pois é, a participação da sociedade como um todo, ela é super importante, mas também não adianta haver a denúncia, né, se o poder público ele não está empenhado nesse combate efetivo. E aí eu te pergunto, Corine, no entendimento do Unicef, o que é que está faltando para que esse combate realmente aconteça, né, e seja efetivo por parte do poder público? Então, no panorama a gente coloca uma série de propostas, né, para o governo, para os governantes, para as políticas públicas, para que elas sejam mais eficientes. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que a política para a infância e adolescente ela precisa ser prioritária. Isso significa que a gente precisa ter recursos, né? Então, a gente não pode ter só política pública, mas é preciso que os governantes, as autoridades também coloquem recursos e orçamento para que esses programas sejam fortalecidos, né? E isso significa, assim, entre outras coisas, treinar os profissionais, né? Formar os profissionais que estão atuando diretamente com as crianças e adolescentes para ter esse olhar, né, treinado, preparado para identificar as violências. A gente também precisa falar sobre os protocolos, né, os treinamentos também das polícias, né, da segurança pública, do sistema de justiça para a proteção das meninas e dos meninos e sempre, né, o enfrentamento do racismo estrutural e desses padrões de violência baseada no gênero também, porque a gente vê esse recorte muito específico de como o racismo está por trás dessa violência letal que tem vitimado muitos meninos e a violência baseada no gênero que tem vitimado tantas meninas, especialmente quando a gente fala da violência sexual. Então, a gente precisa seguir dizendo, né, que a gente não pode justificar nem banalizar nenhuma forma de violência. Cada criança, cada adolescente precisa ser protegido, e isso passa também pelo controle do uso da força pelas polícias, o controle do uso de armas, né, por civis, e também o fortalecimento dessa rede de proteção que a gente chama, que são todos os serviços que estão em contato com as crianças, seja da educação, da saúde, da assistência social, para atuar nessa prevenção e quando identificam um possível caso de violência, também fazer uma abordagem mais humanizada, mais acolhedora e mais eficiente com as crianças e adolescentes que sofreram alguma violência. E também, né, Corine, o acesso à informação para que aquela criança, aquele adolescente saiba o que é a violência doméstica, o que é a violência sexual, né? A gente escuta muito falar sobre educação sexual e ela é, hoje em dia, cada vez mais importante, né? Que a gente comece isso em casa com os nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que a gente tem convívio, mas que a escola também fortaleça isso, para que quando ele for para o mundo, né, e ele passe por uma situação dessa, ele saiba o que ele está passando e que ele precisa denunciar, né? Exatamente, a autoproteção, né, que a gente chama, é muito importante. As meninas e os meninos, eles precisam entender o que pode, né, e o que não pode. Então é isso que a gente chama dessa educação, né, que eles possam saber identificar se estão passando por uma situação de violência e poder pedir ajuda. Então que os canais, né, de proteção também sejam canais acessíveis para essas crianças e adolescentes, para que eles possam buscar ajuda, buscar pessoas que eles confiem, né? Então, a gente, enquanto adulto, a gente precisa, o nosso papel, né, é levar a sério quando as crianças nos contam esses casos. Então, saber que as crianças não estão inventando, né, nenhuma história, mas que elas podem sim estar pedindo uma ajuda e a gente precisa escutar isso com muita atenção, com muito carinho, para que a gente possa interromper situações de violência e também interromper esses ciclos de violência que muitas vezes seguem aí. Perfeito. Olha, Corine, primeiro a gente parabeniza a Unicef, né, por fazer esse tipo de levantamento para atuar junto com o poder público e com a sociedade no combate à violência, seja ela de qual tipo for, principalmente contra crianças e adolescentes, né? E a gente agradece sua participação com a gente nesta quinta-feira para falar de um tema tão importante e que a gente está sempre aqui batendo nessa tecla, né, para proteger nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada, tá? E até uma próxima. Obrigada. A gente conversou agora com a Corine Ciortino, que é oficial de proteção do Unicef, falando aí sobre o levantamento